Boa tarde! Estamos aqui para a nossa 13ª live dessa jornada da Quaresma Educativa de Santa Hildegard de Bingen. Sejam todos bem-vindos para mais um dia onde nós vamos falar das simbologias dentro do uso de pedras. Convidem os amigos. Se você estiver vendo essa live gravada, passe um pouquinho para frente. Nesses 2 primeiros minutos, nós vamos receber as pessoas aqui. Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Ajudem o Instagram a avisar que estamos ao vivo. Convidem seus amigos. Essa plataforma não está muito satisfeita comigo. Tereza Menezes, Neila, boa tarde. Denise, boa tarde. Muito boa tarde. Holanda, Jordânia, sempre aqui comigo. Dila, muito prazer te ter aqui. Muito prazer ter vocês todos aqui. Convidem seus amigos. Nesses próximos minutinhos aqui estamos recebendo as pessoas. Vânia, boa tarde, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Nina. Maria Geonice. Ana Maria, muito boa tarde. Vocês me ouvem e veem bem? Acho que eu fiz uma arte aqui, molhei, gente. Molhei o que não poderia molhar. Sejam todos bem-vindos. Convidem seus amigos, por favor. Maristela, boa tarde. Cláudia. A Leila. Muito boa tarde, gente. Muito boa tarde. Som legal? Muito bom. Isso é importante. Eu molhei aqui. Molhei com água. Luci, muito boa tarde. Majô, boa tarde. Vilma. Já vamos começar. Daia Cristais, boa tarde. É um prazer te ter aqui. Ajudem a divulgar essa live. Joana, boa tarde. Ajudem a divulgar. Felipe Regard, boa tarde. Um prazer te ter aqui sempre. Bom, vamos iniciar, né, a nossa tarde de hoje. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. Andréia, prazer te ter aqui. Aurora, boa tarde. Enfim, vamos iniciar nossa tarde aqui. E hoje nós vamos falar sobre Márcia. É um prazer te ter aqui, um prazer. Eu sei que muitas pessoas estão se esforçando para estar aqui num horário desse, né? Que é horário de almoço, muitas pessoas estão aí com suas panelas no fogão, outras pessoas cuidando dos seus filhos, alimentando seus filhos, preparando para a escola, né? Eu sei que não é um horário muito favorável, então eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui, dos que estão com fone, dos que estão fazendo o possível, né, para me acompanhar aqui e aprender um pouquinho mais, né, com Santa Hildegard. Então hoje nós vamos falar sobre simbologia, né? Então, símbolos, gente. Primeiro a gente tem que entender o que é, né, a simbólica. O que é uma linguagem simbólica? O que são símbolos, né? Por que é que eles existem? Essa linguagem é uma linguagem que ela está muito ligada à base da nossa comunicação, né? Porque lá nos primórdios, quando a gente vai olhar lá os primeiros existentes, né, os primatas e tudo mais, nós vamos ver que tinha ali uma linguagem, uma comunicação que eles faziam através dos símbolos. E
foi se aperfeiçoando, né? Por quê? Porque os símbolos, eles trazem para nós, além da concepção, da crença, dos valores, né, que nós temos ali, eles trazem também uma questão sensorial. O que eu quero dizer com isso? Óbvio que aqui eu estou falando en passant, gente. Eu não estou dando uma aula sobre simbólica. Eu estou traçando aqui uma forma para vocês entenderem de forma simples, tá? Então, eles vão trazer para a gente um sensorial, um sentimento que está carregado dentro daquela simbologia. E as simbologias, elas vão ser diferentes, né? Porque estou falando para vocês que é uma linguagem que dentro de cada símbolo tem o que é sensorial, né? Nós olhamos para o símbolo e sentimos aquilo, porque foi algo que foi estabelecido para que a gente melhore, inclusive, a nossa comunicação e a nossa afinidade com aquilo. E dentro de cada tradição, esses símbolos são montados, né, são construídos de diferentes formas, tá? Aqui nós não vamos avaliar, nós vamos trazer juízo de valor de uma tradição ou de outra tradição. É só para que vocês entendam que, por exemplo, dentro da Igreja Católica, quando nós vamos falar da representação do mal dentro da Igreja Católica, né? Nós temos ali o costume de representar este mal através do quê? Geralmente é através da serpente, através do dragão, não é mesmo? Então, quando nós olhamos para a serpente, dentro de nós já vem uma sensação, não é verdade? Não vem uma sensação? Quando você olha para o dragão, o que a gente, dentro da Igreja Católica, nós vemos? Qual que é a primeira imagem, não é? Qual a imagem que nós temos quando a gente pensa na serpente? Nossa Senhora pisando, né, na cabeça da serpente. Então, é a representação do mal, não é isso? Aqui eu não estava conseguindo entrar. Estamos começando agora, Maria de Fátima, começando agora, tá? Então, nós estamos tentando trazer para vocês esse entendimento. Quando nós vamos olhar para a serpente, para o dragão, se a gente for olhar para isso, lá dentro das tradições orientais, nós não vamos ter essa representação do mal. Dentro das tradições orientais, o dragão e a serpente, inclusive, eles são associados, né? A gente vê ali nas comemorações dessas tradições, né? Lá no Japão tem muito isso. Uma serpente enorme com asas, né? Que tem a cabeça de um dragão. E que representa o quê? Um animal sagrado, que é símbolo de sabedoria, que é símbolo de ascensão. Então, dentro daquela simbólica deles, existe um valor, né? Dentro da Igreja Católica existe um outro valor. Então, é natural, às vezes, você entrar numa loja, né, que tem um conceito oriental, ou dentro mesmo das lojas esotéricas, né, que vendem essas coisas, você vê lá um dragão, né, sendo vendido como objeto de decoração, e a gente tem aquela sensação ruim. Por quê? Porque nós fomos educados dentro da simbologia da igreja a ter aquela sensação do mal. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? É comum, é adequado para um católico ter um dragão lá na sua sala? Não estou falando do animal, da peça ser contaminada ou qualquer coisa assim. Não é adequado. E não é adequado por quê? Direto da faculdade da live da Lu ou Beatriz. Obrigada. Então, gente, dentro do conceito do católico cristão, é incompatível. É incompatível por quê? Porque a gente já desenhou uma simbologia que aquilo é o mal. Então,
Se eu sei que dentro da fé que eu professo, aquilo é a representação do mal, né? Independe daquela peça ser contaminada ou não. É a mesma coisa de eu usar aqui, eu vou usar uma serpente aqui, não está compatível com a simbólica da fé que eu professo. Com a simbólica. Então vai causar uma certa estranheza mesmo, e eu tenho que reavaliar meus conceitos, né? Dentro da fé que eu professo. E por que eu estou colocando isso para vocês? É porque lá nos primórdios, desde quando a igreja começou a construir ali a sua simbólica, né? Porque a simbólica veio sendo construída e tem muito dentro da igreja, tem muito da influência pagã. Fato. Por quê? Porque o paganismo é cheio de simbologia. O paganismo tem muita simbologia. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Claro que nós não vamos entrar no mérito da questão, mas sabe quando a gente faz aquela coroa? A coroa lá do advento, que tem as velas e tudo mais, que tem uma série de coisas. A coroa do advento veio de uma influência pagã. Tem uma influência pagã. Quer dizer que ela é pagã? Não. Quer dizer que a igreja, né? A igreja de Cristo, dentro de um momento onde o paganismo imperava, ele adaptou uma simbologia para dentro da igreja. Não tem problema nenhum nisso. Aconteceu a mesma coisa com Halloween. Gente. Halloween também é a mesma coisa. Não gosto de serpente, eu não gosto de dragão. A Vânia tá aí falando. Por quê? Porque ela tá instaurada ali dentro da questão simbólica que foi construída dentro da igreja. Então, a igreja é marcada por simbologia. Tudo na vida é marcado por simbologia. Porque a linguagem simbólica, ela tem o poder de chegar mais rápido. A comunicação é mais rápida. Porque tem a questão sensorial. Lembra que Santo Hildegard trabalha aqui com os sentidos? Então a gente vê, logo que a gente vê, a gente consegue sentir aquilo que foi desenhado. Então não é adequado para um católico ter ali dentro da sua sala um dragão, aquela serpente lá da China. Não é adequado porque vai contra a simbólica daquilo que a gente desenhou, daquilo que a gente professa, daquilo que a gente acredita, né? Como também é muito natural você chegar na casa de uma outra pessoa que não professa a fé católica, ver uma peça dessa e entender porque ele tem aquela peça ali. Ainda que isso te cause uma repulsa, mas você vai entender porque ele não está dentro da tradição católica, entendeu? A aliança matrimonial, tudo, gente, tudo tem origem, e a igreja deu uma continuidade e alterou ali, né? Construiu uma simbólica diferente. É como o Regard está falando aqui. A aliança matrimonial tem uma origem pagã lá no judaísmo, né? Que agregou a cultura da igreja. Então, todos os símbolos, muitos dos símbolos, né? Isso eu falo com toda a propriedade aqui, porque inclusive o padre Paulo Ricardo já falou sobre isso, das influências pagãs dentro da igreja. A igreja teve que se adaptar, né? Não quer dizer que a igreja, ela deu continuidade àquilo, mas ela trouxe uma simbologia, né? Que poderia adaptar e trazer as pessoas do paganismo para dentro da igreja, para a cultura. Então é diferente. Então a gente vai olhar com respeito para a tradição, para as tradições asiáticas, é o que a Leandra está falando aqui. A gente vai olhar com respeito para aquilo, mas saber que aquilo não está adequado para nós. Entende? Então, eu estou trazendo isso para vocês, para que vocês entendam que essas simbólicas, elas vêm lá do início da igreja, né? Lá do início da igreja.
e tem um valor. E quando a gente vai falar do simbolismo dentro das pedras preciosas, né? Eu quero falar para vocês aqui a respeito de uma pedra que ela vai, inclusive, nos ajudar a clarear a nossa mente dentro daquilo que as pessoas falam que as pedras preciosas, as pessoas dentro da igreja, falam que as pedras preciosas estão diretamente ligadas com o esoterismo e que elas não são de Deus. Quando eu falo isso, eu estou querendo trazer para vocês aqui uma das pedras que Santo Hildegarda traz, e ela traz uma simbologia muito grande, né? Que é a ametista. A ametista, Santo Hildegarda traz que ela é a linguagem simbólica, ela é a representação simbólica das vestes de Deus. Ela é as vestes de Deus. E as vestes de Deus nós vamos entender como sendo o corpo místico de Cristo, a Igreja de Cristo. Como que isso aqui, dentro do que Santo Hildegarda traz, pode ser algo mal? E aí nós vamos entender por que as grandes catedrais têm o que nas grandes catedrais? Por que essas grandes catedrais têm na sua maioria ametistas? Porque não foi Santa Hildegarda que trouxe isso. A própria palavra traz, né? As pedras preciosas. Não foi Santo Hildegarda que trouxe isso. Não foi Santo Hildegarda que falou isso. Só Santo Hildegarda que falou isso. Isso já era da igreja antes de Santo Hildegarda. Muito antes de Santo Hildegarda. Já era da igreja antes mesmo da igreja existir. Já era uma representação antes mesmo da igreja existir. Por quê? Porque o mover de Deus existia antes de Cristo. Nós estamos muito condicionados, isso não é ruim, nós estamos muito condicionados a ver as coisas a partir da cruz, a partir de Cristo. E realmente, a cruz mudou tudo, né? A vinda de Cristo mudou tudo, transformou inclusive os evangelhos, não é verdade? Então, transformou tudo, mudou tudo. Só que o mover de Deus sempre existiu. O mover de Deus sempre existiu. E se essas pedras, elas vêm de anos e anos e anos, e milhares de anos, né? E estão dentro da constituição da igreja, da estrutura das igrejas, não é verdade? Tem igrejas que têm mais de 70 toneladas de ametista, né? Ametista do Sul ali, que eu sou louca para conhecer, inclusive. Isso tem uma razão de ser, não é outra pedra. Escolheram a ametista. Então, é muito comum vocês verem nessas grandes catedrais, né? Ametistas e cristais. Isso porque tem uma linguagem simbólica. A linguagem simbólica das vestes do Senhor. Que Santo Hildegarda vem nos falar. Então, quando alguém falar, isso é esotérico, joga isso fora, que isso não é bom, isso é contaminado, né? Como a Daya está falando aí, a Aparecida do Norte tem drusas gigantes de ametista. Tem drusas gigantes de ametista. Tem também lá grandes pedras ali de cristal, se não muito engano. Eu não conheço a ametista, eu não conheço a Aparecida do Norte. Mas eu já vi seguidoras aqui, a Nancy inclusive me mandou foto gigante de um cristal gigante. Por quê? O cristal, ele representa o coração da água. Santo Hildegarda vai falar que o cristal ele representa o coração da água. E quando a gente fala do coração da água, e a gente fala em água dentro da igreja, a água ela tem uma representação simbólica também, né? A água tem ali toda a questão de
de nos lavar, e principalmente a água está ligado ao que é mais importante dentro da igreja, que é o batismo. O batismo é quando a gente se torna um novo ser, não é verdade? Nós nos tornamos novos a partir do batismo. Não é incrível isso? E se a gente fosse falar, a Alessandra está falando aqui da questão das cores, e se a gente fosse adentrar dentro da questão das cores, que a igreja considera, vocês veem que a roupa do padre muda, não é verdade? Dentro ali, dentro da celebração dos ritos, as roupas vão mudando de cor, porque existe um valor simbólico ali nas cores. Quando a gente vai colocar ali também a questão da coroa, né? Na coroa do advento, que tem cores diferentes, as velas têm cores diferentes, cada cor tem uma representação. Eu achei muito interessante que, se não me engano, acho que foi ano passado que eu fiz, né? Explicando como que funcionava, não, a representação simbólica da coroa, porque é uma coisa que peca muito, né? As pessoas não são educadas para simbólicas de dentro da igreja. Então, é muito importante. Então, tudo tem uma representação simbólica, uma linguagem simbólica que ela tem que ser respeitada. Por isso, gente, é que a gente não pode misturar as tradições. Entendeu? Por isso é que eu não posso pegar Santo Hildegarda e misturar ali com coisa lá da China, com coisa lá da Ayurveda. Eu não posso pegar Santo Hildegarda e falar de chakras e falar de... Ainda que tenha uma conexão, uma linguagem muito semelhante, que essas tradições, elas se intercomunicam, mas eu não posso falar que é a mesma coisa. Porque eu vou estar quebrando a linguagem simbólica. Por isso que o esoterismo faz um desfavor com todas as tradições. Porque ele pega todos os conceitos, mistura, e aí não vira nada com nada. E aí a raiz da coisa, a comunicação, ela deixa de existir, ela fica truncada. Então aqui eu não estou falando para vocês que as simbólicas ali orientais, asiáticas, elas são ruins, elas estão conectadas com o demônio. Não, eu estou falando para vocês é que a simbologia é diferente. E quando a gente está se comunicando através de uma linguagem simbólica, nós temos que respeitar aquela tradição. Não dá para eu misturar aqui Santo Hildegarda, colocar um dragão aqui, não dá para misturar os símbolos. Porque eu vou confundir as pessoas. E aqui eu não estou entrando no mérito de um ser certo, de um ser errado, né? Não estou. Inclusive estou trazendo para vocês à luz de quem é católico xiita aqui, olhar com respeito às outras tradições. Entendeu? Olhar com respeito. E quando a gente olha com respeito, isso não quer dizer que eu abrace aquilo. Hoje, inclusive, eu estava comentando até com a Beatriz aqui, que às vezes a gente passa pelo feed, né? E a gente vê falas que são muito bonitas e são ricas de conhecimento. Por exemplo, existem algumas falas do Chico Xavier que eu acho profundas. Né? Inclusive, ele é um ser humano que eu considero humilde. Uma representação de humildade e tudo mais. Isso, quando eu curto uma fala daquela pessoa, não quer dizer que eu estou abraçando aquilo que a fé que ele professa, que eu acredito em tudo que ele está falando ali. Até o ostensório, gente, tudo tem pedra, gente. Tudo tem pedra, seriam rubis. Tudo tem pedra, então a gente tem que tirar tudo de dentro da igreja. A hora que essas pessoas falam que isso é do esoterismo, que pedras são do mal, então nós temos que destituir, nós temos que ir no Vaticano e retirar um monte de coisa que tem lá. Entende? E quando eu falo isso, não é para vocês terem um olhar
severo de punição para essas pessoas, porque muitos dos que falam isso são, na sua maioria, às vezes são inclusive padres, né? São sacerdotes. Mas o que faz isso acontecer é a ignorância. Não é a ignorância no sentido ruim da palavra, né? Mas é no sentido de ignorar algo. De ignorar algo. Inclusive, até quando a gente vai entrar na questão da simbologia, né? Que Santo Hildegard desenha várias mandalas, né? Exatamente. A Mayra aqui, ela teve uma experiência maravilhosa. Inclusive, ela pôde compartilhar comigo umas fotos que você entra em algumas igrejas. Nessas igrejas, tem caveiras desenhadas ali. É verdade? Tem caveiras desenhadas dentro das igrejas. Mas por quê? Porque para eles, né, na simbologia, eu não tenho uma coisa ruim em ver caveira, eu não tenho. Porque na representação do rock, na representação mexicana, elas não têm uma representação negativa. Então a gente tem que olhar para isso, igual lá a Maíra está falando aqui da festa que tem dos mortos. Para aquele grupo, essa simbólica é importante. Então eu vou passar a olhar, entender que aquilo existe e ter um olhar de respeito. Isso não quer dizer que eu precise compartilhar deste mesmo pensamento. O simbolismo é desconhecido pelas pessoas. Existem pessoas que tiveram experiência e trazem consigo essas experiências. Outra polêmica é a polêmica das caveiras. Então, gente, para mim, quando eu olho para uma caveira, isso porque vem do rock, né? Que eu sempre gostei de rock, né? Aí a gente vai entender que para o rock, por exemplo, é uma representação de igualdade. É a suma representação de igualdade. Por quê? O que nos torna iguais é que não interessa se eu sou a Luciene, que tem muito conhecimento, que eu tenho um mega patrimônio, que eu tenho carro, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. A nossa caveira é igual. Aí os dois falaram da caveira de São Francisco ao mesmo tempo, para vocês verem, né? Então, são as representações, são os símbolos que trazem essa linguagem. Então, quando a gente aprende a olhar dessa forma, tudo muda. No final, nós temos o mesmo fim, a nossa caveira é igual. Não interessa se eu sou preta, branca, poderosa, não poderosa, né? A minha caveira e a de um mendigo, a minha caveira e daquela pessoa, inclusive, que me fez mal, é a mesma. O nosso fim é o mesmo. Exatamente. Então, depende do olhar que você vai dar para aquilo ali, tá? Isso aqui, gente, eu não estou fazendo apologia de nada. Eu só estou trazendo uma explicação, tentando ser o mais objetiva possível para vocês entenderem, né? O que quer dizer isso? Então, dentro da igreja, a caveira vai ter uma representação diferente? Sim, ela vai ter uma representação diferente. O dragão vai ter uma representação diferente. Então, eu tenho que entender onde é que eu estou instaurada, né? Para que na minha vida eu me comunique através dos símbolos que a minha fé professa. Entendeu? Então, eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que se eu chegar dentro de uma igreja com uma corrente que está ali, uma serpente com a cabeça de dragão, eu vou causar escândalo para aquelas pessoas, sim. Eu vou causar escândalo para aquelas pessoas, sim, porque dentro da simbólica da igreja
Isso é representação do mal. E se eu estou com isso vivo aqui, ó, no meu pescoço, eu estou fazendo uma comunicação, né? Os símbolos trazem uma comunicação, uma linguagem. Eu não posso simplesmente chegar e falar, aquela pessoa ali é preconceito. Não, é uma linguagem simbólica. Então, eu trouxe isso para falar da ametista, para falar do cristal e para falar que essas coisas dentro da igreja têm um valor. Que a ametista dentro da igreja, dentro da igreja católica, tem um valor, tem uma comunicação sensorial, tem uma simbólica, e ela é as vestes do Senhor. Quando eu falo de vestes, quando a gente fala de cobrir-se, tem um simbolismo também nas vestes do Senhor. Quando eu falo que a ametista é as vestes do Senhor, é aquilo que nos protege, é o corpo místico de Cristo que está nos envolvendo ali. Qual que é a linguagem, qual que é o papel do cobrir-se, do vestir-se, né? Consegue entender como isso é muito importante? Isso é muito importante para a gente. Quando eu falo ali do cristal, quando Santo Hildegarda vai nos trazer ali que o cristal é o coração da água, eu estou dizendo que o cristal ali pode estar representando também o meu batismo, pode estar representando também tudo aquilo que vai me limpar, me purificar, porque dentro da igreja, esse é o papel do batismo, né? Então é muito importante a gente entender essa linguagem para que a gente possa se defender, inclusive de pessoas que ignoram isso, ignoram a verdade. Porque hoje nós estamos num mundo onde as pessoas, elas pegam uma informação, né? Elas não se importam de saber de onde é que veio essa informação. Igual hoje, quando eu fiz a publicação ali falando de cristal, que cristal pode ser carregado, descarregado e tal. Eu fiz curso com fulano de tal, e fulano de tal falou que o cristal descarrega. Peça para essa pessoa, principalmente quando a gente está falando de fonte, tá? Peça para essa pessoa a fonte. Qual é a fonte disso? Qual é a fonte disso? Principalmente quando nós estamos falando aqui de Santo Hildegarda. Peça a fonte. Né? Aqui, nos textos de Santo Hildegarda, a gente vai ler tudo isso que eu estou falando para vocês. Lá no Física, Santo Hildegarda vai estar falando sobre isso. Dentro do próprio Cívias, Santo Hildegarda vai estar falando sobre todas essas questões que eu estou trazendo aqui, dessas duas pedras, por exemplo. E Santo Hildegarda não fala de carregar, descarregar, que não pode misturar, que isso, né? Não fala. Então a gente precisa conhecer a origem da informação. Quando um padre falar para você que isso é esoterismo, que isso não faz parte da igreja, a gente precisa saber de onde é que ele está tirando isso. Tem essa questão da cobra estar tatuada no corpo, mas aí, Márcia, eu procuro olhar inclusive com compaixão, porque às vezes essa pessoa veio para a igreja depois disso, sabe? A gente tem que inclusive olhar isso, olhar com compaixão mesmo, sabe? A questão é que a Daya está falando programar a pedra, né? Eu vou programar a pedra para que ela tenha uma tal função. A pedra ela já é programada por Deus. Ela já veio programada, né? E essa programação, o que é? São as virtudes. Ela já é programada. Ela já recebeu virtudes ali vindas de Deus para cumprir determinada função. Isso é o que diferencia, quando a gente vai estar fazendo uso das pedras preciosas de Santo Hildegarda, do esoterismo, né? No esoterismo você compra qualquer pedra
que fala que a energia dela é para aquilo, né? Essa pedra tem uma energia sexual e aí você vai programar a pedra para isso e para aquilo. Dentro da igreja não tem isso, né? Eu estou amando os ensinamentos sobre as pedras e já sou devota de Santo Edgardo. Ai, que maravilha, Sueli! Fico muito feliz. Então, esse conhecimento, a gente tem que começar a ter esse conhecimento, inclusive para olhar para as pessoas, né? Justamente, eu conheço muitos católicos que eram tatuados antes da conversa. Gente, eu sou tatuada, né? E eu Luciene Sá, né? Não vejo problema na tatuagem. Depende do que você tatuou e qual era a sua intenção naquela época. Eu, Luciene, eu tenho tatuagem aqui, eu tenho tatuagem no pé, eu tenho tatuagem no pescoço, atrás do pescoço, né? E já aconteceu de eu ir missas, né? Eu não vou falar que é missa, né? As celebrações ali da renovação carismática, não estou falando mal da renovação carismática, onde determinadas pessoas olhavam para minha tatuagem aqui no pescoço e ficavam chocadas, né? Ficavam chocadas que aquilo era a representação do mal e tal, e tal, e tal. Mas eu sei que não, né? O que você disse realmente faz sentido. Sempre gostei de usar brinco de coruja. E dentro da igreja disseram que tem um símbolo diferente. Gente, isso aí a gente tem que tomar cuidado aí também com essa questão, né? O que tem a ver é a borboleta. Nossa, gente. Eu poderia falar sobre muita coisa aqui, né? Tem muita gente da família que se tatuar na adolescência. Gente, eu tenho uma visão muito particular aí da tatuagem. Nem vou trazer isso aqui agora. Porque senão causa escândalo para muitas pessoas. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que ter um olhar, né? Piedoso para as pessoas, né? Porque depende muito do porquê que elas fizeram aqui, né? Aí, ó, a coruja. Tudo, gente, dentro das profissões tem uma simbologia, tem símbolos ali, né? As corujas são maravilhosas. O que Santo Hildegarda fala das corujas? O que Santo Hildegarda fala dos cachorros? Nós vamos conhecer um pouquinho sobre isso aqui mais à frente, tá? Eu vou trazer para vocês aqui que Santo Hildegarda fala de alguns animais, da representação que eles têm. Querendo ou não, eles são, né? Mesmo que muitas pessoas aí neguem isso, olhem para os animais de uma forma pejorativa, né? Santo Hildegarda nos traz muitas informações referentes a essas. Eu vou trazer sobre a coruja aqui, que eu acho bem interessante. Eu não conhecia Santo Hildegarda, conheci através do Regard. Olha aí, ó, o Regard sendo aí um multiplicador de Santo Hildegarda. Dúvidas? Aqueles anéis de cores que mudam de cor são reais? Gente, depende do anel que muda de cor. Por exemplo, um cristal de verdade, ele vai mudar de cor com a incidência do sol, a depender, né, de como ele é lapidado. Quando você colocar, tem prismas aí, né? Agora, eu não sei de que cristal, de que coisa que você está falando aí que muda de cor. Tem uns que são sintéticos. Se a Daia Cristais estiver aqui, ela vai poder responder melhor sobre isso. Inclusive, tem umas pedras da lua que são vendidas aí, que elas são sintéticas. Aquelas pedras que você pega ali, elas são cheias de brilhinho, aquilo ali é sintético, aquilo é construído. Então, não são pedras da lua de verdade. Tem pedras da lua que realmente elas vão mudar de cor, mas não é aquela mudança, pá, não é aquela mudança psicodélica, entendeu? Dá um spoiler sobre as corujas e as borboletas. Eu vou trazer à frente, gente. Nós vamos falar sobre os animais na próxima semana, tá bom?
no Êxodo 31, a partir do verso 31, fala muito da púrpura, exatamente, aí do sacerdote. Então, gente, dentro dos próprios textos, né, da palavra, vem trazendo aí várias pedras que tem uma representação, que tinham uma representação ali para aquela tradição, para aquele povo. Não é à toa que as pedras, elas fazem parte ali, né, da Jerusalém Celeste. Não é à toa que elas estão ali no peitoral do sumo sacerdote. Existe uma questão de proteção ali também, porque a vibração de cada uma delas, né, tem um valor. Tanto é que se traz ali na primeira fileira, é a segunda de tal fileira, né? Isso tudo tem uma representação simbólica também. Não me expressei contra a tatuagem. É que eu quis falar sobre tatuagem na figura da cobra. Não, eu te entendi, Márcio. Eu te entendi. Eu estou aprendendo muito e bastante. Eu gosto muito das pedras e explicar melhor para as pessoas. Eu fico feliz com isso, né? Então, gente, tem essa coisa, né? As pedras da Dai acabou de chegar. Jaspe vermelho, olha aí que maravilha. Então, quando vocês ouvirem um cristão mesmo, não estou falando nem cristão católico, né? Se expressarem contra as pedras, né? Muito provavelmente é porque a pessoa ignora, né? A pessoa ignora a verdade. Ela estudou pouco, ela tem pouco conhecimento sobre a verdade, sobre tudo que vem construído aí, né? Do que vem ali da antiguidade, do que vem de dentro da própria igreja, inclusive, né? A Mayra está falando aqui do crisoprásil, realmente maravilhoso. O crisoprásil é outra pedra que também tem uma representação muito grande, né? E se a gente for ver no simbolismo das pedras, é outra coisa que eu quero falar aqui para vocês. Gente, essa questão, só vou falar aqui das borboletas, porque estão perguntando muito sobre isso, e a borboleta está muito ligada à divulgação de Santo Hildegarda, aí através da Pri, né? Através da doutora Pri Antunes. O que eu tenho que falar para vocês é que a borboleta, como um símbolo de comunicação ali de Santo Hildegarda, é uma coisa ligada a ela, tá? É uma simbólica dela. Eu posso pedir uma confirmação, se eu estiver num processo ali com Santo Hildegarda ou com qualquer outro santo, eu posso ter uma coisa que é só minha, até porque eu sou muito cética, até porque às vezes eu demoro a compreender determinadas coisas, eu posso, mas isso da borboleta não é de Santo Hildegarda, é uma linguagem da doutora Pri, é uma representação da comunicação que a doutora Pri teve com Santo Hildegarda e uma resposta que Santo Hildegarda deu para ela através de borboleta. Eu posso trazer isso para mim, numa conexão ali com Santo Hildegarda, e pedir que essa confirmação venha através de uma borboleta, de um beija-flor, de um canarinho? Posso, tá? Mas não é uma linguagem exclusiva de Santo Hildegarda, tá bom? Não é uma linguagem exclusiva de Santo Hildegarda. A gente precisa entender isso. As pessoas que criticam pedras desconhecem Êxodo e Apocalipse. Realmente, como o Ricardo está falando aí. Então, a gente precisa entender que tem toda essa comunicação, que a gente tem toda uma linguagem simbólica, e as linguagens simbólicas, às vezes, elas são individuais também para nós, como teve negócio aqui da borboleta, que eu posso pedir a borboleta, eu posso pedir que seja um beija-flor, né? Mas não é uma coisa que traz ali, que é como a questão ali de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Óbvio que na questão de Santa Teresinha do Menino Jesus
foi algo que se cristalizou, porque um primeiro sacerdote recebeu a confirmação através do recebimento da rosa, e aquilo se tornou comum dentro da igreja, tá? Então, por quê? Porque a mística, nós estamos falando da mística, que é outro conceito, que dentro da igreja também existe coisas truncadas. Então, a mística, ela passa pela matéria. A mística, ela passa pela matéria. E nós precisamos ter um entendimento disso. E quando a gente está falando das simbologias, nós estamos falando aqui de coisas que vão passar pela matéria. Que muitas vezes a gente precisa para acessar um determinado conhecimento ou acessar uma determinada frequência. Não muda quando a gente tem uma confirmação, quando a gente pede ali para que isso nos seja confirmado de alguma forma, né? Isso não é esotérico, não, gente. Faz parte da minha linguagem ali com o meu anjo, com o santo, né? Eu peço um sinal, porque eu não consigo sentir, então eu peço um sinal material. Isso é válido. Isso é válido, porque a mística passa pela matéria. Então, se a gente fosse falar aqui da representação da simbólica da ametista, nós ficaríamos horas aqui falando sobre isso. Da representação simbólica ali do quartzo transparente, nós ficaríamos horas falando sobre isso. Mal compreendidos, olha aí. Então, gente, ficou claro para vocês aqui essa questão da simbólica de Santo Hildegarda? Eu já ia esquecendo. Quando a gente vai falar, por exemplo, vamos falar da jaspe aqui. Quando Santo Hildegarda nos traz a jaspe para o coração, ou quando Santo Hildegarda nos traz, vamos falar de uma outra pedra, que eu quase não falo aqui. Vamos falar nossa, parece que eu perdi meu negócio aqui. Vamos falar aqui da lápis lazuli, que é a própria safira, né? Vamos falar sobre isso aqui. Que ela vai falar ali que ela tem uma comunicação que está muito ligada ali para a reparação dos olhos, né? Quando a gente fala isso da safira, nós estamos falando também não só da parte física. Lembra que a gente está falando que quando a gente fala de pedras de Santo Hildegarda, nós estamos tratando os 3 níveis. Nós estamos tratando aqui o nível físico, mental e espiritual. Então, quando eu estou falando do espírito, e que Santo Hildegarda nos traz que essa pedra, ela vai favorecer a visão. Inclusive, ela fala que essa pedra, ela vai dar... ela é uma pedra que os tolos têm que usar, tá? Numa linguagem mais grosseira que eu estou trazendo, a linguagem para aqueles tolos que fazem maus negócios, sabe? Não tem aquela pessoa que é tola, muito tola. Então, quando ela está falando disso aqui, da pedra, eu vou entender que é uma linguagem também que vai facilitar, que vai favorecer o meu olhar para o mundo. Vai limpar os meus olhos espirituais para o mundo. Vai recompor o meu olhar espiritual para o mundo. E vai me dar uma sapiência, uma sabedoria. Por isso que ela está muito ligada à pedra da sabedoria, né? A pedra da sabedoria, que vai nos dar aquela noção da maldade, porque a gente precisa ter a questão da maldade que existe no mundo, para tirar, né, de nós determinadas situações, para evitar determinadas situações. E o tolo, ele não sabe evitar essas situações. Por quê? Porque ele está com o olho que não tem um filtro, que não está apurado, que não está aperfeiçoado ali de acordo com as coisas de Deus, entendeu?
ela é muito boa, Adriana. Uma pedra que vai te ajudar muito nisso também é o zircão, principalmente se tiver inflamação, tá? Você vai colocar o zircão aquecido ao sol sobre os olhos. É uma pedra que vai ajudar muito. Sim, você pode usar vários tipos de pedras juntas, não tem problema nenhum não, tá? É como eu falo, é sempre bom você entender a necessidade do seu corpo ali, naquela pedra. Aí tá vendo? O Regard está falando aqui que a safira é uma pedra exorcista também. Se a gente for olhar por esse lado, que quando Santo Hildegarda desenha ali o Cristo em safira, né? Nós estamos falando de uma pedra de proteção. Nós estamos falando de uma pedra de proteção, que é maior proteção que o próprio Cristo, né? E o Cristo, ele aparece representado por essa cor. Então, gente, quando a gente vai falar de linguagem simbólica, por que eu ficaria um tempo inteiro aqui falando com vocês sobre isso? Sim, zircão. O nome é zircão, tá? O zircão para inflamação dos olhos, ele é mais indicado, tá? Para a inflamação. Tem várias pedras que são para os olhos. A safira, o quartzo translúcido, o topázio imperial, a depender do problema. Para questões de inflamação, o zircão ele é mais indicado, tá bom? Então, gente, eu tenho várias necessidades, tenho várias grudadas no corpo para várias necessidades. Então, a gente vai usando, né? Vai sentindo ali o que a gente precisa naquele dia, né? Naquele momento, o que a gente precisa mais, e é assim que Deus vai agindo, né? Através das pedras no nosso corpo. Esses dias a gente estava vendo aí um recorte que um padre fez, que foi bem polêmico, um anel da pedra contra a raiva. Eu consegui ter mais controle. Boa tarde, Lu Pimenta. Depois você assiste gravada, você vai gostar. Então, a gente tem que ter esse olhar para a questão simbólica também, quando Santo Hildegarda fala, né? Então, nós temos que tratar tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo emocional e espiritual. Então, nós ficaríamos muito tempo aqui. E eu falava, esses dias, inclusive, um padre fez um recorte, né? Foi um recorte não muito bom sobre o uso de pedras, né? De Santo Hildegarda. Óbvio que ele teve um objetivo com esse recorte, não vou criticá-lo aqui nesse momento, mas que um deles falava assim, muito melhor do que ter uma pedra pendurada no pescoço é você ir lavar a casa de um velho que não consegue limpar. Uma coisa, gente, não atrapalha a outra. Uma coisa não atrapalha a outra. Uma coisa é você ter um cristal no seu corpo e outra coisa é você ser generoso. Uma coisa não desfaz a outra, né? Uma coisa não interfere na outra. Para paciência, você pode usar a calcedônia, você pode usar água marinha, tá? Raiva também, calcedônia, água marinha, o crisoprásio. A Daia tá com um crisoprásio maravilhoso lá, que postou ontem. Me venderam uma sardônica pensando ser água ágata. É porque é um tipo de ágata, tá, gente? E o que acontece nessas lojas de pedras? Nem todas as pessoas que trabalham com pedras, elas entendem sobre pedras. Elas conhecem pedras. Às vezes deixam funcionários ali. Então, gente, é natural que às vezes você compre coisa que tá trocada aí. Muito natural. Então, por isso que eu falo que é muito interessante a gente conhecer sobre as pedras para que a gente possa ter filtro, tá? Para que a gente possa refinar o nosso olhar. Preciso fazer um kit. Eu também preciso. Pois é, Nilda. É complicado, né? Aí a gente já fica tão
Porque o mal, a ignorância, ela tem esse poder de nos contaminar, né? Na época eu fiquei muito triste, eu fiquei decepcionada com aquilo, a gente fica com raiva, né? Eu até fui lá no post responder, né, para a pessoa, porque uma coisa não desfaz da outra, né? Uma coisa não desfaz da outra. E é claro que a gente não está falando para as pessoas terem uma pedra no pescoço como um amuleto, como se a pedra fosse resolver tudo, né? Mas, estando conectado com tudo que Santo Hildegarda nos faz, a gente vai fazer um uso, né, muito poderoso. A senhora poderia falar assim, nos ajudar a terminar a live? Como é que a gente poderia falar assim para nos ajudar a terminar a live? Exemplo, a ametista serve para a pele, calcedônia para a paciência e assim por diante. Gente, tem muitos posts, viu, Sueli? Tem muitos posts que eu já fiz explicando para que serve as pedras. Isso aqui, ó, calcedônia para a paciência. Calcedônia não serve só para a paciência, tá? Ametista não serve só para a pele. Então não ia ser simples. Não dá para eu terminar a live falando, eu teria que falar, ametista serve para isso. Ia ser uma lauda. E eu tenho posts que eu dou indicações, pelo menos 3, 4 indicações de cada pedra. Olhem lá, litoterapia, tá? Inclusive separado nas guias, tá? Tem muita informação lá. Ó, muito obrigada, Regard. Tudo que eu sei sobre Santo Hildegarda aprendi com a Lu. Fico muito feliz com isso. Então, Sueli, dá uma olhadinha lá no meu feed. Meu feed está muito recheado de informação. Quem quer conhecer mesmo, né? Quem quer fazer listinha de indicações, vai conseguir muita informação ali no meu feed. Não falo isso com vaidade nenhuma, mas eu sei que no meu feed tem muita informação, mais do que muito curso que é vendido por aí de Santo Hildegarda, tá? Então, só não tem acesso à informação quem não quer. Quem tiver interesse de pesquisar, pega ali meu feed, que a maior parte das informações, inclusive, estão ali dispostas de forma organizada, tá? De forma organizada. Então, é cheio de informação. Então, é cheio de informação para muitas pessoas, tá? Para muitas pessoas. Então, gente, dá uma olhada lá. Tem live que eu já fiz sobre pedra, tem material, inclusive, que eu já fiz resumidamente e deixei gratuitamente lá no canal do Telegram. Então tem coisa demais aqui. Tem coisa demais aqui para todo mundo aproveitar. É um canal aqui que vai sair terapeuta daqui de dentro, né? Não é suficiente. Como eu falo, é um conteúdo raso que é muito bom para treinar o olhar e facilitar as pessoas de terem acesso a esse conhecimento, tá bom? Eu ouvi falar de Santo Hildegarda em 2021, achei o nome diferente, e cheguei aqui, e cheguei na Pri, através do Pedro, e você através do Regard. Olha aí o Regard ajudando meu apostolado aí, ó. Muito obrigada. Eu copio tudo no meu calendário. Muito bem, fico feliz com isso, tá? É muito rico o feed. Então, gente, aí tem um caderninho, é para isso mesmo, para que vocês tenham um caderninho, que vocês facilitem aí o conhecimento de vocês. Nós estamos aqui já acabando a nossa live, já deu 1 hora hoje, nem era para eu ter me delongado tanto assim. Amanhã nós vamos vir aqui novamente com o tema de pedras. Vocês que estão ansiosos, querendo saber de outras pedras, amanhã pode ser sua oportunidade de você tirar suas dúvidas. Novamente, eu peço que vocês me ajudem a divulgar isso aqui, a chegar em mais pessoas. Tô falando aqui cristais. Vamos falar sobre isso, tá?
Então, gente, a partir de amanhã nós ainda continuamos a falar sobre esse tema de pedras, até a gente entrar nos animais, outras coisas. Eu vou trazer um pouco de cada caminho desse Santo Hildegarda para vocês, tá? Para vocês se aprofundarem. Eu peço só um favor: divulguem, comentem aqui nos comentários, curtam, por favor, porque é uma forma que o Instagram entende de divulgar um pouco mais do meu trabalho e assim ele poder chegar a outras pessoas. Então, por favor, me ajudem a divulgar isso aqui, tá? Me ajudem compartilhando, comunicando para outras pessoas que tem esse canal aqui, onde elas podem aprender com integridade o que Santo Hildegarda traz, e pra gente fazer um pouquinho do que Santo Hildegarda fala, né? Fazer desse mundo um céu na terra. Então, me ajudem a divulgar isso, que eu estou fazendo com todo amor do meu coração, um pouquinho do meu tempo, e uma forma de vocês me retribuírem isso é dessa forma. Então eu espero contar com vocês. Muito obrigada pela presença de cada um aqui. 12, meio-dia, hora de almoço, hora que eu sei que todo mundo está correndo. Vocês estão aqui me prestigiando. Eu sou muito feliz, muito grata por isso. Então me ajudem a divulgar este canal. Me ajudem a ser aí um pouquinho do céu na terra, né? Que Santo Hildegarda nos fala. E nós nos vemos amanhã aqui às 12h12. Eu espero contar com a presença de cada um de vocês. Muito obrigada e até amanhã, se Deus quiser.